Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Hoje o Evangelho traz para a gente, ainda o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus também. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas. Gente, aqui estão falando para a gente, né, a espiritualidade falando para a gente, que nós temos que tirar do nosso coração simplesmente o orgulho e a vaidade. Tirar do nosso coração esses sentimentos. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ser humildes em toda ocasião. Não é porque eu fui convidado para uma festa maravilhosa, onde vai ter só gente rica, né, que eu tenho que me portar como um deles. Eu tenho que ser o que eu sou, onde eu estiver. E eu tenho que ser humilde perante todos. Porque todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas oportunidades, mas todos nós estamos em patamares diferentes de evolução, né? Então, quanto mais humilde eu for, quanto mais serviente eu for, é melhor para mim, no meu caminho, buscando crescimento espiritual, crescimento moral. Então não importa se eu estou num meio pobre ou num meio rico. O que importa é o que eu sou, é o que eu tenho dentro de mim. E eu tenho que ter a certeza, e a certeza absoluta, que eu sou menos do que o outro. Eu sou menos que o outro. Certo? Por quê?
Que quanto mais humilde a gente for, né, mais próximo da caridade eu vou estar. Mais próximo de um bom sentimento eu vou estar. Porque quem carrega em si o orgulho e a vaidade se acha superior a todos. Se acha superior a todos. E esquece de que é ele que precisa melhorar e não o próximo. Ele tem que melhorar ele mesmo. Então, quanto mais humildade a gente tiver, né, eu quero para mim o que eu quero para o outro. Tem que ser desse jeito. Se eu quero ser humilde, eu quero que o outro seja humilde. Mas nós temos que entender isso. Cada um está num patamar diferente de evolução. Então nós temos que saber respeitar isso também. Por isso que eu tenho que me colocar sempre abaixo do outro. Tá? No sentido do amor. No sentido da fraternidade. Eu não quero dizer que eu tenho que ser bobo. Me colocando sempre, não, o outro é melhor do que eu, o outro é melhor do que... Não, não é assim que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu tenho que me sentir melhor, mas sendo humilde. Sendo humilde. Tá? A gente tem que procurar sempre o caminho que leva à verdadeira caridade, ao verdadeiro amor. E se o meu caminho tiver orgulho, vaidade, egoísmo, esse caminho meu está errado. Então eu tenho que ser humilde sempre. Tá? Humilde sempre. Em todas as situações. Não confundir humildade, né, com submissão. Tá? Eu não tenho que ser submisso a ninguém. Mas eu tenho que respeitar, né, o direito de todos. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, questão 947, no livro 4 do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, nós estamos falando do desgosto da vida e o suicídio. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creiais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se é desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que chamam sua posição social. Não há 100 vezes mais de grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta e vos volta as costas desde que tendes necessidade dele? Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Gente, simplesmente se reduz a isso. Se nós deixamos nossa vida fluir por um caminho que a gente sabe que vai ser um caminho difícil, um caminho que pode nos levar à morte, por conta de orgulho, por conta de orgulho, vou falar só do orgulho, por conta do orgulho, eu vou deixar minha vida ir por um caminho que eu sei que vai me prejudicar, que pode me levar à morte mesmo. Isso, se eu tiver orgulho, eu pensar que se eu fosse por outro caminho, eu ia perder um pouco do prestígio que eu tenho, né, da posição que eu tenho, né, e não fizer nada para mudar isso, aí sim eu serei um suicida. Eu serei um suicida. Então, eu estava falando do orgulho no Evangelho, estou falando do orgulho aqui novamente no Livro dos Espíritos. Vamos tirar isso do nosso caminho, gente. Vamos tirar isso do nosso caminho. Ninguém é mais do que ninguém, todos nós somos iguais. Nós estamos somente em patamares diferentes de evolução. Nós temos que entender isso, e se isso
o orgulho estiver nos levando por um caminho em que vamos passar necessidades, passar problemas, mas nós não vamos quebrar o nosso orgulho para vencer esses problemas, pensem bem, nós estamos certos ou estamos errados? Né? Nós seremos considerados suicidas ou não? Vamos pensar um pouquinho. Né? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita paz, muita luz, muita alegria, muita sabedoria, né? Saúde para nós. Fiquem todos com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Beijo no coração, pessoal.